Estamos aqui hoje porque no passado pessoas tiveram a visão de estar trazendo a palavra de Deus para todas as nações. Pessoas que muitas pagaram com a sua própria vida. Os primeiros missionários, que foram os apóstolos de Jesus Cristo, de 12, 11, pelo menos conforme a tradição, sofreram morte violenta por testemunharem. Por isso a palavra mártir tem o sentido para nós hoje de alguém que morre por uma causa. A palavra mártir em grego significa testemunha. A testemunha é mártir. E a partir dos primeiros apóstolos e dos primeiros cristãos que deram sua vida pelo testemunho do Evangelho, essa palavra passou a ter o sentido de alguém que dá a vida pela causa. Falamos do mártir da independência, quando mencionamos Tiradentes, e pensamos em tantos outros mártires, mas os primeiros, testemunhas, a palavra significa isso, testemunhas de Jesus. Por causa destes que deram a própria vida para trazer a mensagem de esperança e salvação, nós podemos estar hoje aqui. Começaram os primeiros cristãos, que depois a igreja continuou, e sempre os cristãos em todos os tempos estiveram cumprindo a ordem de Jesus, de ir por todo o mundo. No Brasil, vieram pessoas ligadas à Igreja Católica Apostólica Romana, também no início, falando e trazendo o nome de Jesus. O Brasil começa com uma cruz, por isso Ilha de Santa Cruz, terra de Veracruz, por causa da cruz. Assim inicia o Brasil com esta mensagem da cruz, esse Brasil que nós conhecemos. Havia aqui territórios habitados por outros povos, mas isso que chamamos de nação brasileira começa com a cruz. Pessoas que vieram também falando, trazendo a mensagem da cruz. Alguns de uma maneira diferente, com uma outra visão, mas depois essa mensagem passou a ser ampliada quando vieram aqueles que trouxeram o Evangelho da Bíblia. Essa visão bíblica do Evangelho, resgatando o que Jesus disse, e nesse sentido, pela cruz, também muitos deram a vida, muitos sofreram perseguição, e nós estamos hoje reunidos. E não podemos, de forma alguma, agir egoisticamente. Nós temos que ir. E quando não conseguimos ir para muito longe, nós temos que enviar. Aonde começou o Evangelho, lá no Oriente Médio, hoje há uma minoria de cristãos. Onde Jesus Cristo pregou, onde os patriarcas do Velho Testamento andaram, onde profetas pregaram, o cristianismo hoje é minoria. As pessoas, muitos nem conhecem o Jesus que nós conhecemos. Conhecem até o nome Jesus, mas de uma outra maneira, de uma outra forma, desconhecendo que Jesus morreu na cruz para pagar o preço dos nossos pecados. Muitos falam até de uma morte de alguém chamado Jesus, mas não com o sentido de pagar o preço dos nossos pecados, não morrendo na cruz. Por conta disso, temos que estar pregando, temos que estar indo à frente. Hoje pela manhã ouvimos o desafio, ontem conversamos e pedimos as orações dos irmãos, porque já estivemos ali no Oriente Médio, o casal que estava por questões de saúde voltou, nós ainda estamos apoiando a transição, mas agora um outro casal que se apresenta. E estamos orando, um casal que já trabalha, que são missionários de nossa igreja e estão se apresentando. Vamos orar por eles, vamos pedir a Deus por eles, ô Maria Elisa, vamos colocar que Deus esteja a confirmar nos seus corações esse desejo, e nós como igreja continuaremos a apoiar. E ontem tratamos disto no nosso encontro de líderes, falaremos sobre isso na terça-feira também. Nós pensamos muito nesses dias que se seguem, como já foi falado aqui, quando começamos a Semana da Pátria. O Brasil está completando quanto tempo de independência? Quantos anos? 200 anos. 1822, oficialmente foi proclamada a independência. 1922, 200 anos,
de celebrações, 200 anos de reconhecimento. Muitas pessoas discutem que independência é essa, mas, na verdade, podemos, a partir dali, cuidar do nosso destino. No passado, tínhamos que mandar para outro país, para outra nação, muitos dos nossos recursos. Depois passamos a aplicar aqui. Se são bem ou mal aplicados, é um problema de quem o faz. Mas passamos a ter liberdade para isso. Mais tarde, com a proclamação da República, de escolher, de eleger, neste ano estaremos tendo mais uma eleição importantíssima, como já tem sido dito. Por isso, oramos, pedimos a orientação de Deus. Nós queremos que o Brasil vença, e eu sei que cada um de nós quer ser vencedor. Vitória. Mas existem 3 frentes de batalhas, ou 3 frentes dessa grande guerra que nós enfrentamos, porque sabemos que estamos numa guerra, por isso queremos vencer. Em Marcos capítulo 9, do versículo 31 ao versículo 38, estaremos fazendo a leitura da palavra de Deus. Marcos 9, 31 a 38. Leamos juntos a palavra do Senhor? A partir do versículo 31. Porque ensinava aos seus discípulos e lhes dizia. Vamos ler juntos? Em casa também leia. Porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão. E tinham medo de perguntar. Chegaram então a Cafarnaum. Entrando na casa, Jesus perguntou aos discípulos sobre o que vocês estavam discutindo no caminho, mas eles se calaram, porque no caminho tinham discutido entre si quem era o maior. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, recebe a mim. E quem receber a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. Vamos ler aqui, até aqui. E foi bom ler sobre a criança e sobre a discussão dos discípulos. Mas, na verdade, por uma falha minha, o texto não é esse. É um capítulo antes, Marcos 8, 31 a 38. Mas é importante. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando-se e vendo seus discípulos, repreendeu Pedro e disse: saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca da sua alma? Pois quem, nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seus Pai, com os seus santos anjos.
Obrigado por tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado porque temos a garantia de vitória em Cristo Jesus. Ajude-nos a entender, a nos apossarmos, a vivenciarmos isto a cada dia, pelo poder do Espírito Santo. Em nome deste Cristo oramos. Amém. 3 frentes de uma grande guerra. Jesus Cristo está aqui começando a caminhar para a vitória, no caminho da cruz. O caminho da cruz de Jesus é o caminho da vitória. E ele começa falando aos discípulos tudo o que iria acontecer, depois de uma declaração do apóstolo Pedro, dizendo que Jesus era o Cristo, o Messias, o enviado de Deus. Por conta disto, Pedro é elogiado, e Jesus declara: não foi carne nem sangue, não foi força humana, não foi a sua capacidade de perceber as coisas, Pedro, não foi a sua inteligência, mas foi o Espírito Santo. E Pedro, que não era humilde como uma criança, que a gente viu depois, ele se enche de orgulho. Opa, eu sou o cara. E logo após, Jesus começa a falar que ele, o Messias, tinha que cumprir tudo que os profetas tinham dito. E para cumprir as profecias, ele tinha que ir e morrer. E morrer pendurado no madeiro, que era uma coisa considerada maldita. Para um judeu ser pendurado no madeiro, seja por enforcamento, porque muitos enforcamentos eram feitos em plataformas de madeira ou em árvores. Ou depois começa a crucificação, que é pior do que tudo, era por demais humilhante. E quando Jesus fala do que vai acontecer e que ele tem que morrer, isso quebra o plano e o projeto de muitos dos discípulos, e Pedro é o porta-voz. Ele fala: não vai morrer não. A gente está indo para a vitória. A gente está subindo, a gente vai daqui a pouco lá para Jerusalém e lá a coisa vai pegar. O bicho vai pegar, como diria alguém hoje. Você vai ser proclamado como rei, e nós estamos aqui para isso. Jesus vencedor, o Jesus triunfante, o cristianismo triunfante, como muitos querem dizer, uma fé triunfante. Essa era a visão de Pedro. E muita gente tem essa visão hoje. É vitória em termos de conquistas profissionais, em termos de conquista de dinheiro, de conquista de uma saúde plena aqui nesse mundo, de felicidade plena aqui agora. Coisas que são impossíveis, que não são para ser, porque Jesus já tinha anunciado que ele não era rei deste mundo, e o meu reino não é neste mundo. Temos que viver aqui de forma menos pior possível. É importante, sim, nos preocuparmos com os governantes do mundo, em especial os governantes do Brasil. Temos que pensar numa vida que seja menos intranquila. E é claro, cada um tem a ideia, tem o pensamento, e devemos estar orando, examinando, pensando, decidindo. Temos que nos preocupar em termos as nossas reservas financeiras, em cuidarmos, mas não temos que estar como o foco principal. Não é isso que resolve, e é o que Jesus Cristo deixa com clareza. E agora, naquela hora, quando ele está se apresentando e dizendo que tem que acontecer, eu tenho que morrer, eu tenho que derramar o meu sangue para pagar o preço dos pecados, era isso que Jesus queria dizer. Esse mesmo Pedro, que tinha sido elogiado por Jesus, ele acha: eu sou o cara, eu vou dizer que isso não é verdade. Nós estamos aqui e nada vai acontecer. E Jesus, que tinha acabado de falar, que o Espírito Santo tinha falado por Pedro, chega e fala o quê? Sai de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Você está querendo me atrapalhar. Satanás significa inimigo. E Jesus declara que nós temos que estar de olho no inimigo, que se manifesta não daquela maneira feia e assustadora, que toda criança tem medo e muito adulto também. Não com cheiro de enxofre, mas se manifesta onde você menos espera. Se manifesta dentro da sua família, no meio dos seus amigos, se manifesta também
de uma maneira bonita e terrivelmente tentadora quando qualquer coisa quer desviar você do caminho que Deus estabeleceu para você. O caminho que Deus tinha estabelecido para Jesus era o caminho da cruz. E quando o diabo quer desviar você, ele não vai usar e não vai aparecer para você de forma assustadora. Ele vai se apresentar a você de maneira sedutora. Porque é assim que ele quer fazer. Ele é sutil. O diabo é inimigo e desde o início da história ele o é. É o inimigo de Deus que não sabemos por que estava lá no paraíso e apresentou a tentação aos homens e os homens caíram na tentação. E por isso nós temos que reconhecer que nessa guerra nós temos que pensar na vitória contra Satanás. Satanás usou Pedro, só que Pedro não era o inimigo, por isso que Jesus repreendeu Satanás e não Pedro. Sai de mim, Satanás. Pedro, ele está te usando. Às vezes, nós pensamos que é o diabo que está na pessoa e que a pessoa é um diabo. E não é. Muita gente é usada pelo diabo, é verdade. Mas são pessoas que estão sendo usadas, eles não são. Eles não são o diabo. Eles não são os inimigos, Satanás, a palavra significa inimigo. Eles estão sendo usados. Nós temos que repreender a ação maligna, temos que estar abertos e estarmos firmes. E Efésios 6,11 diz, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. E o versículo 12 declara, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Outra tradução diz, contra as potestades, são os poderes, autoridades do mal. Há uma hierarquia satânica, arquitetando a destruição e a tomada do mundo. Ele já é vencido. E Jesus Cristo na cruz, a Bíblia diz, ele esmagou a cabeça da serpente. Satanás foi vencido na cruz por Jesus. E por isso nós podemos ter certeza disto. Mas ainda assim, ele quer de vez em quando atrapalhar a nossa caminhada. Se você está em Cristo Jesus, você tem a vitória, porque essa vitória foi garantida por você na cruz. Jesus se fez maldito e se tornou maldição, indo para o madeiro, para livrar você de toda a maldição. Por isso você pode crer que em Jesus Cristo, ninguém que tenha falado besteira dos seus ancestrais contaminou você. Não existe maldição hereditária. Existem pecados que são herdados e que entram numa família, pecados, comportamentos às vezes. Mas não há maldição hereditária. Não existe também macumba que pega naquele que crê em Jesus. Nem mal olhado, nem inveja se você crê em Jesus e se em Jesus você está. Você tem que crer. Agora você não pode se deixar levar, porque Satanás quer tentar você para atrapalhar a sua vida e através de você atrapalhar outras vidas. Pedro estava sendo usado para atrapalhar o ministério de Jesus. Não podia, mas ele se levantou e Satanás quis usá-lo. E muitas vezes você pode ser usado para atrapalhar a vida de alguém, falando bobagem, falando besteira, e nós temos que tomar cuidado para não cairmos nas ciladas de Satanás. Estamos vivendo agora um período em que estamos efervescendo, e tem gente que está indo aí para uma série de lugares que talvez a gente nem deveria estar frequentando. Eu vou dizer para os irmãos a minha opinião sobre algum meio de comunicação. Eu digo para os irmãos que eu me libertei do Facebook. Respeito quem ainda está preso. Mas penso que se você usa, muito cuidado no que você usa. Muito cuidado com todas as redes sociais. E este é um tempo perigoso. Porque muita gente se torna instrumento de Satanás para tirar a paz das vidas, para causar desunião nas famílias, desunião dentro do povo de Deus. Você tem que ter sua opinião, mas a coloque de forma pacífica. E chegue, converse, dialogue, exponha a sua ideia. Mas não adianta ficar jogando coisas no ventilador
que vão tirar a paz. Muito cuidado para você não ser instrumento de Satanás e sendo confundido com ele, levando pessoas até falarem vá de retro para você. Porque você está sendo usado pelo inimigo. Temos que estar de olho porque o diabo é que quer causar destruição, desavença, divisão. Isso é do diabo, isso é de Satanás, do inimigo. E nós temos que saber que em Jesus temos que ser vencedores, mas para isto nós temos que ficar firmes, atentos, vigiando, para não cairmos nas armadilhas, nas tentações do diabo que de diferentes maneiras se apresentam, em diferentes áreas da nossa vida. Temos que cuidar para saber que a nossa luta não é contra as pessoas. Jesus Cristo não estava lutando contra Pedro, por isso que ele não tirou o apostolado de Pedro. Por isso que ele não deu um tapa na cara de Pedro. Ele só repreendeu aquele que estava usando Pedro. Sai de mim, Satanás. Então nós temos que agir desta maneira, mas sabendo que em Cristo Jesus nós temos a vitória. Usando a armadura da fé, da palavra de Deus, a armadura da verdade, da justiça de uma vida que anda em santidade. Você estará vencendo, se enchendo do Espírito para produzir o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, mansidão, longanimidade, autocontrole, autodomínio. Nesse sentido, nós temos certeza que Ele nos dá vitória, as armas Ele nos deu, mas nós temos que usar. Nós temos que cada vez mais estar usando as armas, cada dia. Agora também, há um outro grande inimigo que, influenciado pelo primeiro inimigo, é o que está reinando muito e talvez seja a grande pressão que temos, que Jesus Cristo declara aqui, quando ele diz, a partir do versículo 36, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Quem nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier da glória do seu Pai com os santos anjos. Sim, o mundo, essa geração que é usada por Satanás, um mundo incrédulo, um mundo em que a maioria das pessoas segue um sistema totalmente contrário à Bíblia. E muita coisa que é chamada politicamente correta é biblicamente incorreta. E nesse sentido, nós temos que estar sabendo que temos que lutar contra o inimigo, que é o sistema mundano. Não contra pessoas, mas contra o sistema. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5,4. E o versículo 5 completa: quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Você tem que crer em Jesus e você tem que crer que este Jesus é vencedor e lhe dá vitória. Fique firme em Jesus cada vez mais. Creia cada vez mais. Peça sabedoria. E Tiago diz, peça com fé. Você tem que crer. Você tem que ter fé e você vai vencer o mundo por meio da fé em Jesus Cristo, o vencedor. Mas o maior dos inimigos, a maior guerra que temos, é aquilo que Jesus Cristo mesmo diz no meio desse texto todo. Ele fala no versículo 34 até o versículo 35. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, e quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. O maior inimigo, meu e seu, chama-se eu mesmo. O seu maior inimigo é você. E o meu maior inimigo sou eu. Maior que o diabo, maior que o mundo. Mas Jesus Cristo disse que essa batalha também é vencida. E como todas as outras batalhas,
Jesus Cristo venceu na cruz e ele nos convida a tomar a sua cruz. Vitória na cruz. O diabo foi vencido na cruz quando Jesus nela morreu. Por isso a Bíblia diz que a cabeça da serpente foi esmagada. Lá em Gênesis, onde tudo começou, onde o pecado se manifestou. No primeiro livro da Bíblia, lá no capítulo 3, quando ele descreve a queda do homem, ele diz para a serpente que a mulher geraria um filho e que este filho viria. E diz, você vai morder o calcanhar, mas ele vai esmagar a sua cabeça. Jesus pisou na cabeça do diabo. Jesus venceu o diabo na cruz. E você tem que lembrar disso todos os dias. O diabo foi vencido, a maldição foi vencida, os demônios foram vencidos, e creia e confie, e se aposte dessa vitória a cada dia, tomando cada dia a sua cruz. E o que é a cruz? Eu tenho falado aqui, cruz não é o problema. Eu já contei várias vezes a história da irmã que procurou o pastor, e o pastor me contou isso, dizendo que ela tinha descoberto o peso da cruz dela. E a cruz dela pesava 103 quilos. Se eu falei 107 é porque a cruz emagreceu um pouco da última vez que eu contei. Agora eu lembrei, eu acho que eu falei 107, mas era mais de 100 quilos. O pastor falou para mim. E aí ele falou, mas como a irmã conseguiu pesar a sua cruz? Ela falou, é o peso do meu marido, pastor. O meu marido é a minha cruz. Não, não é. E o pastor disse para ela, não é. A cruz que Jesus declarou aqui não é um problema nenhum. A cruz que Jesus declarou aqui é o seu compromisso que diariamente tem que ser renovado, de morrer para o mundo e viver para Cristo. A cruz e a crucificação demorava. Dizem que havia pessoas que demoravam 72 horas para morrer na cruz. No mínimo 12 horas. Jesus, em 6 horas, foi um fenômeno. E ele morreu pouco, ele demorou pouco para morrer na cruz, porque a Bíblia diz que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Como era a véspera do Shabat, e estava se celebrando a Pessah, a Páscoa judaica, ninguém poderia ficar na cruz depois do pôr do sol. E iam quebrar, mas quando foram quebrar as pernas de Jesus, isso quebraria a profecia, porque diz que nenhum dos seus ossos, Salmo 22 fala, nenhum dos seus ossos seria quebrado. Aí viram que ele tinha morrido. Sim, foi rápido demais para uma crucificação, mesmo assim 6 horas, sofrendo. A cruz é morte lenta. Tomar a cruz é morrer lentamente. As coisas não mudam de uma vez depois que você aceita Jesus. Algumas coisas que tem pessoas que se libertam logo. Eu sei de gente que aceitou Jesus, pegou o maço de cigarro, jogou fora e nunca mais usou cigarro. De pessoas que aceitaram Jesus, pegaram a pinga e a bebida alcoólica que tinha em casa, jogaram fora e mudaram. Mas uma dessas pessoas que dizia isso, ele tinha um gênio que demorou para mudar. E foi mudando aos poucos, porque é assim. Essa transformação é lenta, mas você tem que cada dia. Por isso que em Lucas é dito, tome cada dia a sua cruz. Cada dia. A vitória está na cruz. Com a cruz, Jesus Cristo pisou a cabeça da serpente. Na cruz, você está se crucificando cada dia. E essa cruz tem que ser apresentada ao mundo. Levar ao mundo a mensagem da cruz. Para vencer. A fé na mensagem da cruz vai arrancar do mundo muitos que estão perdidos e se perdendo cada vez mais. A vitória nas 3 frentes de batalha, nos 3 grandes lugares desta guerra. A vitória contra Satanás, a vitória contra o mundo, a vitória contra a própria natureza humana, a sua carne, é conseguida na cruz. Jesus já garantiu. Você tem que tomar as armaduras de Deus. Você tem que ter fé, a vitória que vence o mundo, a fé em Cristo.
Você tem que tomar cada dia a sua cruz, renovar cada dia o seu compromisso de crescer em Cristo, de morrer para o mundo e viver cada vez mais para Ele, pelo poder do Espírito Santo, confessando os pecados,